E aí galera, meu nome é Newton e nós vamos para uma aula hoje de História. E nada melhor do que iniciar do começo, explicando, introduzindo vocês aos estudos históricos. Muita gente se pergunta o que é História e muita gente geralmente responde que é o seguinte: é um estudo do passado para conseguir prever o futuro. A história não tem essa ideia de profeta com o olhar voltado para trás, né? A ideia, na realidade, de história, o conceito hoje mais apropriado para essa ciência, é o conceito do francês Marc Bloch. Marc Bloch dizia que, na realidade, a história ela é a ciência dos homens no tempo. Isso por quê? A ideia que ele traz é a ideia de trazer a ciência e de entender a história como um estudo do passado para entender o presente. Certo? Então essa é a busca. A história ela não é uma ciência que é voltada somente para entender o passado e ponto. Não. A história ela quer entender o presente, mas o modo como ela busca o entendimento deste presente é analisando os fatos passados e entendendo os pesos que eles têm na constituição do nosso momento atual. Então, se a gente quer entender, por exemplo, como e por que a nossa sociedade brasileira ela é uma sociedade tida como patriarcal, a gente tem que entender o que foi que aconteceu antes, quando foi que esse tipo de comportamento surgiu. Que no caso seriam com os portugueses e aquele modo de apresentação e de colonização que eles trouxeram. Então, esses pontos são interessantes para a gente poder entender como isso é relevante para a nossa Constituição hoje. Nós podemos pensar também nos casos greco-romanos e vemos as contribuições que eles tiveram para as sociedades do mundo atual. Então, vejam bem que na realidade a história ela não vai buscar, ou ela não vai tentar entender somente o passado. O foco dela principal é entender o presente, mas o objeto de estudo reside numa camada que já passou. Vamos lá. Então, interessante também que a gente traga, primeiro de tudo, a etimologia da palavra. A palavra história, ela vem de duas palavras básicas do grego. Uma delas, jônica, que é historie, que no caso significa investigação. A segunda palavra da qual se decorre, as pessoas assimilam a palavra história, o surgimento dela, a criação dela, é histor, que é testemunho. Então, basicamente, você já consegue perceber que a história ela vai estar naquele imbricado de testemunho e investigação, de buscar os testemunhos no passado e investigar eles, para se poder entender o que está acontecendo em um determinado momento. Okay? O que é importante a gente falar também, o surgimento da história, e vejam bem que a história ela tem uma ideia bem positivista do século XIX, as pessoas diziam que na realidade a história ela só era possível com as fontes escritas. Então, no caso, acredita-se que a história começou a partir do momento que o primeiro alfabeto, ou os primeiros traços de escritas, eles surgem. Só que qual é a grande questão? Os caras que vão formular a história enquanto um campo do conhecimento, começam e estão na Grécia, no século V. E nós vamos ter dois caras que são preponderantes para a gente poder entender como a história ela começou a se desenvolver enquanto campo do conhecimento. É o Heródoto, que é tido como o pai da história, porque ele fez uma sistematização de eventos da história grega e de outros povos. Como foi que ele fez isso? Ele era um cara que vivia no contexto das guerras gregas e ele acompanhava esses exércitos nas suas campanhas. Então ele sempre relatava o que estava acontecendo. E aí qual é a ideia que ele traz? É de você conseguir perceber os fatos que estavam acontecendo e explicá-los. Qual é a grande questão? Mais à frente, esse primeiro passo que Heródoto vai dar, ele vai ser complementado por Tucídides. Tucídides é o cara que vai criar um método de análise histórica. E esse método de análise vai primar pelos fatos. Então, você não precisava explicar o que estava acontecendo. Você precisava apenas narrar o que tinha acontecido. Vejam bem que o primeiro princípio que a gente vai ver, uma primeira visão de história, é uma história narrativa, certo? Mas aí o que a gente vai ver? Com o decorrer do tempo, a história ela vai ganhando novas roupagens. Já no positivismo, que é uma coisa que a gente já começou falando um pouco, o Auguste Comte e com outros pensadores positivistas, eles formularam a história com um caráter científico. E que caráter científico seria esse? Seria a história basicamente tomando certos princípios das ciências exatas, assim como aconteceu com outras disciplinas, e no caso de filosofia, sociologia daquele momento. Então, o que é importante a gente dizer? Essas disciplinas, elas não tinham, esses campos do conhecimento, eles não tinham o respaldo que as ciências exatas tinham naquele momento. Agora, durante o século XX, vai haver uma modificação. E aí nós vamos ter que marcar duas concepções importantíssimas que não podemos deixar de falar. Primeiro, a escola dos análises.
a escola dos análises, que nós vamos ter Lucian Febvre e um bocado de outros pensadores, os caras vão começar a revolucionar a história e o modo como a história é realizada. Isso por quê? Quando nós formos observar direitinho, a história, dentro desses conceitos aqui importantes que a gente colocou, eles vão se modificando. O modo como eles veem os sujeitos, as fontes históricas, a memória, o patrimônio, tudo isso vai se modificar. Os análises eles vão alargar a ideia de sujeitos históricos, de fontes possíveis para consulta, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí depois nós vamos ter a nova história. A nova história, na realidade, é uma outra fase, uma fase posterior à escola dos análises, e ela vai explicar e vai trabalhar com pontuações que ou os análises já trabalhavam, eles aprofundam, ou com perspectivas que os análises tinham deixado de lado, como, por exemplo, a política. Eles não achavam tão interessante que se fizesse uma história oficial com as políticas no meio. No caso, a política que a gente fala é de saber o nome do rei e tal, como foi feito o governo e tudo mais. A história, na realidade, agora, na nova história, ela vai ser uma história fragmentada. É uma história que vai ser chamada de história em migalhas. Não precisa se ter uma história oficial. A história se constrói de várias formas, de formas subjetivas e interpretativas, de diferentes modos. Então, ao invés de buscar uma história única, se deveria buscar histórias múltiplas. E isso é que enriqueceria o debate e o campo do conhecimento. Mas vamos lá. E os conceitos importantes que a gente precisa falar? O primeiro deles é o de sujeitos históricos. Os sujeitos históricos são aqueles que fazem história, que agem naquele momento. Porém, até antes dos análises, os sujeitos históricos eram somente os reis, a nobreza, os caras grandes. Os pequenos, os trabalhadores, não estavam nela. Bertolt Brecht, que foi um grande filósofo, ele dizia o seguinte: o que seriam das pirâmides se não tivessem os trabalhadores? Cadê a história desses trabalhadores? Então, você pensava em outros monumentos históricos que são atribuídos a uma personalidade única, mas que na realidade eles não empilharam um tijolo. E o restante da galera, onde é que fica? Vamos lá. Então, além dos sujeitos históricos, nós vamos ter também as fontes que são importantes. Inicialmente, as fontes que eram somente utilizadas eram as fontes oficiais, ou seja, os documentos do Estado, os documentos da administração e pronto, ou de alguma outra instituição. Hoje, as fontes já são mais alargadas. Você tem a introdução de fontes orais, você tem a introdução de documentos que não estavam com um foco histórico, e aí vocês utilizam, como é o caso do documento da Justiça do Trabalho, em que dá um up, porque as pessoas agora podem ter uma visão um pouco diferente. Agora, claro que é o seguinte, tem que se separar o que o documento está dizendo, e não endeusar o documento, achar que ele é uma verdade absoluta, nem tampouco desprezá-lo totalmente. Vejam que é uma análise muito complexa, e é preciso a gente ter essa ideia de como essas fontes se modificaram, certo? Além disso também, as expressões culturais, as danças, os contos, tudo isso se constituem como fontes. Os jornais também, enfim. Vamos lá. Então, fora esses dois conceitos, outros três são importantíssimos para a gente poder entender, e são questões de prova também. O primeiro deles é o tempo. O tempo é a matéria com a qual a história vai trabalhar. E aí o tempo se divide em três. É o tempo cronológico, que é o tempo dos minutos. Temos o tempo psicológico, que é o tempo subjetivo da gente. É você pensar o seguinte: se eu disser a você que amanhã a gente vai viajar, e você for uma pessoa adulta, então você tem uma visão de que o amanhã vai chegar rápido, que não vai demorar. Mas diga isso para uma criança de 5 anos. Amanhã você vai viajar. A criança ela não tem dimensão ainda do tempo cronológico. O tempo que ela tem é o tempo psicológico e é o tempo das emoções. É aquele negócio que a gente sempre diz: quando tudo que é bom dura pouco e tudo que é ruim acaba tendo uma extensão maior. Temos ainda o tempo histórico. E o tempo histórico, ele é o tempo dessa análise, é a matéria que o historiador vai utilizar. O tempo histórico a gente pode dividir em três: em curto, médio e longo. O curto é, por exemplo, ontem. O médio já é os 20, 30 anos atrás. E o de longa duração é aquele tempo que a gente fala de séculos de distância, como, por exemplo, os gregos, egípcios, os romanos, que a gente costuma estudar. Bom, e aí nós vamos ter esses dois conceitos que são bem complexos, mas eu vou simplificar para vocês. O primeiro deles é o de memória. Memória nada mais é do que uma construção. Um fato ocorre e nós vamos lançar uma percepção sobre aquele fato. Quando nós lançamos, nós estamos criando, nós estamos construindo a memória. Lá na frente, essa memória ela vai ser recobrada. Só que toda vez que ela for tocada, toda vez que ela for buscada para o tempo presente, ela é modificada. Porque não existe uma memória pura. Nós não conseguimos lembrar do fato totalmente, 100% como ele aconteceu.
na realidade, nós só conseguimos vê-lo com o olhar do presente. Então, toda vez que você evocar uma memória passada, a depender do momento em que você evoque nos seus dias atuais, daqui a 10 anos, tal, cada vez que você fizer isso, a memória vai ganhar uma nova roupagem, porque ela vai ter uma interceptação do tempo presente, daquele momento em que você está. Okay? E por último, nós vamos ter o patrimônio. O patrimônio é esse conjunto de valores que a gente passa de geração para geração, que geralmente a gente conceitua o patrimônio em patrimônio material e imaterial, que é aquele patrimônio material de pedra e cal, são as igrejas e tudo mais, por exemplo, como a gente consegue encontrar em Olinda. E também nós vamos ter o patrimônio imaterial, que seriam as festividades, que são marcas registradas, as danças. Então, vejam que isso é uma riqueza que é perpassada. Assim como é o frevo, o maracatu, o caboclinho, enfim. Então, essa é a aula de hoje, para a gente poder entender um pouco dessa introdução histórica. E aí, segue o canal, curte aí, que a gente vai chegar. Falou!